Dr. Joseph Murphy. A magia do poder extrasensorial. Como aumentar a sua riqueza com a percepção psíquica. Para se tornar consciente da lei da abundância, a única coisa que você tem de fazer é observar a prodigalidade ou generosidade da natureza. Você será obrigado a concluir que a natureza é pródiga, extravagante e dadivosa. Note, por exemplo, que quando se lança uma semente ao solo, ela renasce decuplicada, centuplicada, multiplicada 1000 vezes. Quando olhamos uma bolota, estamos vendo uma floresta em potencial. Um comerciante compreendeu que havia riqueza ilimitada para ele. Recentemente, conversando com um negociante no Havaí, na costa oeste da Grande Ilha, ele me falou sobre uma experiência interessantíssima, pela qual passou e o ajudou a vencer o seu complexo de pobreza. Um dia, estando a pensar como poderia pagar as contas que se tinham acumulado em sua loja, viu a chuva caindo em torrentes e disse consigo mesmo: as riquezas de Deus correm para mim como a chuva caindo dos céus. Conservou essa imagem na mente durante meia hora mais ou menos. De repente teve a estranha sensação de que a atmosfera em seu redor estava cheia das riquezas de Deus, espirituais, mentais e materiais. E uma maravilhosa sensação de paz desceu sobre ele. Desse dia em diante, o número de pessoas que frequentava sua loja começou a aumentar, e as vendas cresceram em tal proporção que ele teve de contratar 2 vendedoras extras. O que aconteceu realmente foi que enquanto ele meditava e visualizava a riqueza de Deus, fluindo para ele como chuva, transmitiu a ideia à mente subconsciente, que respondeu de acordo, e fez a coisa ocorrer de uma maneira maravilhosa. Disse-me ele que desse dia em diante, nunca mais se preocupou com dinheiro, que tem circulado livremente em sua vida. Na sua secretária há um letreiro que diz: eis que vos farei chover pão dos céus. Êxodo 16:4. Seu meio de vida invisível. Um jovem milionário, que costuma assistir às minhas preleções, disse-me outro dia que o mal da maioria dos homens que trabalham com ele é que não tem meio de vida invisível e que não tem ideia de como explorar o tesouro do seu subconsciente, onde há riquezas infinitas. Por conseguinte, a lei da abundância não pode operar em suas vidas. Há dentro de você um reservatório inesgotável, onde tudo tem sua origem e fonte. Você pode explorá-lo e ficar rico. Ela baseou seu sucesso em servir. Uma moça extraordinariamente bem-sucedida, com um instituto de beleza, me disse que abriu sua casa com pouquíssimo capital, mas que a sua ideia era oferecer o melhor serviço possível aos seus clientes. Ao mesmo tempo, possuindo um sentimento de unidade com a fonte divina em sua vida interior, ela sabia que trabalho árduo em seu negócio não bastaria, que teria que trabalhar também nos recessos íntimos de sua mente. Sua constante fórmula de oração era a reiteração e compreensão das seguintes verdades: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. No sossego e na confiança estará a vossa força. Isaías 30:15. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37:7. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Quando se concentrava mentalmente nessas eternas verdades, sabia que elas seriam integradas em seu caráter e mentalidade, e também que seriam expressas em seu trabalho, e tinha sido arrastada para frente na crista da onda da prosperidade, da vitória e da realização. A lei do ser é a abundância. Se você olhar em sua volta, você verá que o tesouro infinito que há dentro de você cria profusão em toda a natureza. A lei da vida é fartura, não carência. É necessário que você se coloque numa base mental e espiritual, e desse modo poderá transformar sua vida e experimentar as riquezas do infinito que há na sua mente, no seu corpo e na sua vida como um todo. Lembre-se de que o pensamento toma forma no reino interior da mente e pode ser visto por uma pessoa sensível psíquica.
Os pensamentos de pobreza farão você experimentar pobreza e estados de aflição. Você encontrará pessoas que vivem talvez no meio quarteirão, ou trabalham ao seu lado no escritório ou fábrica, que pensam pensamentos de riqueza, fartura, segurança e vida mais abundante. Elas parecem estar cercadas de tudo o que precisam. O segredo do sucesso dessas pessoas é a substituição dos pensamentos de carência e limitação pelos habituais pensamentos do infinito, inexaurível suprimento de riquezas de Deus. Mude seus pensamentos e mantenha-os mudados. E quando manobrar e dirigir os pensamentos para as riquezas do infinito fluindo para você, uma fantástica e tremenda diferença terá lugar em sua vida. Ele pagou o aluguel atrasado e acertou a conta bancária. Alguns meses atrás, fiz uma conferência em Laguna Beach, na Califórnia, sobre a lei da opulência. Depois da conferência, um homem me procurou no hotel. Estava profundamente perturbado. O problema dele era que tivera de empenhar a sua pólice de seguro de vida e não conseguia pagar as dívidas. Estava com 3 meses de atraso no aluguel e tinha a bolsa vazia. Sua pergunta foi: como posso confiar na fonte infinita quando estou quebrado? Eu respondi que havia uma resposta para toda pergunta e uma solução para todo problema. E a resposta para o problema dele era seguir o preceito bíblico: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Significa isso que todos os poderes da presença de Deus estão dentro de você. Você deve reclamar o que quer e sentir a realidade dele. E a sua mente subconsciente honrará, validará e manifestará o que você imprimir nela. Expliquei-lhe que a riqueza, a saúde, a paz de espírito, o sucesso, eram tudo estados de espírito, e que uma ideia, tal como uma nova invenção, um livro, uma peça, uma nova técnica comercial ou um conceito promocional para beneficiar e abençoar a humanidade, podia valer $1 milhão ou mais. Virtude significa simplesmente o uso certo da lei, tal como o pensamento correto, o sentimento correto e a ação correta. Você deseja todas as bênçãos da vida para todos os homens. Você percebe abundância em todas as coisas para todo mundo. Ele começou a ver que uma mudança do ponto de vista poderia solucionar o seu problema e redimi-lo. Eu lhe dei um método muito simples para dispersar o seu humor sombrio e deprimido, lhe mostrando o tremendo poder das palavras, para ativar os poderes latentes que haviam dentro dele. Ele deveria afirmar as seguintes palavras em voz alta, durante meia hora, 3 vezes por dia: riqueza, sucesso, vitória, alegria. O homem pôs todo o sentimento e entusiasmo de que dispunha nessas palavras, e gradualmente foi ficando animado. Verificou que essas palavras, pronunciadas sinceramente, ativavam e avivavam os verdadeiros poderes e potências de sua mente subconsciente. Quando ele fixava a mente nessas realidades e princípios, os estados e circunstâncias que correspondiam à sua natureza tornavam-se visíveis na tela do espaço. Alguns dias decorriam sem que nada de especial acontecesse, além do fato de que alguns amigos íntimos lhe adiantaram alguns milhares de dólares para o ir ajudando. Mas a solução veio cerca de um mês depois, quando ele descobriu que um dos amigos que o haviam ajudado financeiramente também lhe tinha dado um bilhete do sweepstake da Irlanda. Para seu espanto, o cavalo venceu e ele recebeu uma enorme soma de dinheiro que lhe solucionou todos os problemas financeiros. O seu subconsciente sabia a resposta. Ele confiou nos poderes interiores e, como acreditou, assim lhe aconteceu. Uma técnica fecunda para obter riqueza e sucesso. Muitas pessoas dizem: se eu afirmar sou bem-sucedido, quando sou um fracasso, ou se eu disser comigo mesmo, sou rico, quando estou quebrado, estarei mentindo a mim mesmo.
e acho que ficarei pior, e experimentarei o oposto do que afirmo ou declaro ser verdade. A razão disso é que a crença na escassez, no fracasso e na limitação é dominante na mente subconsciente dessas pessoas. E toda vez que afirmam riqueza, ressuscitam o pensamento de carência. Elas não sabem como extrair as riquezas do infinito, porque não sabem como funciona a sua mente. Aos que sinceramente sentem essa falta de compreensão, recomendo um processo muito simples, fazendo-lhes uma simples pergunta. Vocês acreditam em riqueza? Que existe a riqueza generosa e que o infinito não pode falhar? Ele é onipotente e não há nada que se oponha a ele. Por conseguinte, o sucesso é um princípio da vida. Por exemplo, siga pela rua e vá até o campo. Verá somente riqueza, criada pelo homem ou por Deus. Todas as coisas criadas foram ideias, ou na mente do homem, ou na mente de Deus. Sugiro, por conseguinte, duas palavras, que não são meras abstrações, mas palavras, pensamentos expressos, que possuem um tremendo poder, pois estão relacionados com o inexaurível poder e sabedoria do infinito. Repetindo as duas palavras lentamente, calmamente, com sentimento e com emoção: sucesso, riqueza. E fazendo isso repetidamente, muitas vezes por dia, você tirará o seu ego do caminho, e não haverá contradição na sua mente consciente ou subconsciente, pois você concordará que há essas coisas, chamadas riqueza e sucesso. Quando usamos certas palavras construtivas, palavras que significam e representam verdades eternas de Deus, nossa mente firma-se na única presença, causa, poder e substância, e seguem-se os resultados. Use essas palavras regularmente, sistematicamente, insistentemente, e descobrirá que está num sólido caminho científico. Lembre-se de que é a sua atitude de espírito que deve ser vencida, não as suas circunstâncias. Quando você possuir a atitude mental correta, suas condições, experiências e situação financeira se corrigirão automaticamente. Um comerciante descobriu por que a riqueza fluía para longe dele, ao invés de fluir para ele. Um comerciante se queixou para mim de que trabalhava muito e passava longas horas na sua loja, e que, no entanto, a um quarteirão dali, outro homem, exatamente no mesmo negócio que ele, e com uma loja muito menor, depositava no banco 3 vezes mais dinheiro do que ele. Todas as semanas, ele estava constantemente comparando os seus magros resultados com os do outro, e tinha começado a ficar invejoso e um pouco ressentido. Expliquei-lhe que, alimentando pensamentos invejosos, ele estava, na realidade, se empobrecendo, e que essa era uma das piores atitudes que ele podia ter, porque seu pensamento negativo e seu sentimento de inferioridade estavam decididamente bloqueando sua expansão e crescimento nesse sentido. Enquanto ele conservasse essa posição mental, a riqueza fugiria dele, ao invés de afluir para ele. O remédio era muito simples. A única coisa que ele tinha de fazer era abençoar e sinceramente desejar maior prosperidade e sucesso ao seu suposto competidor, cujo estado aparentemente mais bem-sucedido e próspero tinha incitado a sua inveja. Diante disso, ele orou do seguinte modo: reconheço Deus como meu suprimento imediato e eterno. A riqueza de Deus flui para mim em avalanches de abundância, e sou orientado divinamente para oferecer melhor serviço cada dia. Eu sei, creio e me alegro que Deus esteja fazendo prosperar o negociante do outro quarteirão, e lhe desejo sinceramente todas as bênçãos da vida. Quando o pensamento de inveja de outro negociante lhe acudia à mente, ele afirmava: é Deus que está fazendo você prosperar. Depois de algum tempo, os pensamentos de inveja perderam toda a força, e ele também começou a prosperar, e mais do que ele jamais pudera imaginar. Esse homem verificou que a causa da sua falta de dinheiro
e situação apertada era o seu estado de espírito, abençoando aqueles cuja prosperidade e sucesso nos incomodam ou provocam inveja ou ciúme, e desejando que se tornem mais ricos e prósperos cada dia, nós curamos nossa própria mente e abrimos a porta para as riquezas do infinito. Da abundância do seu coração, você pode derramar os dons do amor, da luz, da alegria, do sucesso e da boa vontade para todos. E descobrirá que, abençoando os outros, também você será abençoado, e todo sentimento de inveja, inferioridade e pobreza será dominado. A chave mágica da riqueza e do progresso na vida. Em períodos de consulta através de muitos anos, eu descobri que a razão por que muitos homens e mulheres não progrediam e não ganhavam mais dinheiro em sua profissão ou negócio era que tinham o hábito de condenar os que galgavam a escada da vida, ao mesmo tempo declarando que os outros da sua organização eram frios, insensíveis, implacáveis e até que alguns eram desonestos. Eles não percebiam que não havia nada mais destrutivo e mais próprio para privá-los do progresso e da promoção do que condenarem e julgarem asperamente os que eram bem-sucedidos e recebiam aumentos e promoções em seu trabalho. Na verdade, eu descobri que eles deixavam a riqueza, as honras e a prosperidade escapar por entre os dedos, e bloqueavam e estorvavam o seu próprio progresso espiritual, mental e financeiro. O remédio em todos os casos era ensiná-los a desejarem sinceramente a todos os que os rodeavam, assim como a todas as pessoas em geral, que fossem abençoados e prosperassem em todos os sentidos, e se regozijassem com a ascensão e o progresso material deles. O resultado, inevitavelmente, é que eles são libertados do bloqueio mental da inveja, da cobiça e do ressentimento. Então se tornam distribuidores da liberalidade de Deus para todos. Rezando da forma acima, as pessoas infelizes voltaram ao seu centro divino e descobriram que o Ser Infinito estava derramando bênçãos sobre eles mesmos e para todos aqueles por quem oravam. Desejando o bem aos outros, você está se abençoando a si mesmo. Lembre-se da velha máxima hindu: o navio que volta para o meu irmão, volta para mim. Pontos que convém recordar. Primeiro, para você se dar conta da lei da abundância, a única coisa que tem que fazer é observar a prodigalidade da natureza. A natureza é pródiga, extravagante e generosa. Contemple a abundância da natureza e experimentará a vida mais abundante. 2. A técnica para atrair riquezas para a sua vida consiste em afirmar frequentemente: as riquezas de Deus fluem para mim, como a chuva caindo dos céus. Repita isso com frequência e conseguirá impregnar a sua mente subconsciente com a ideia de riquezas. 3. O mal da maioria das pessoas que não têm todo o dinheiro que precisam para realizarem os objetivos de sua vida é que carecem de meios de vida psíquicos invisíveis. Elas não veem o tesouro de eternidade que há dentro de si. 4. A dona de um instituto de beleza descobriu que a chave de seu notável sucesso foi o seu intenso desejo de dar o melhor serviço às suas clientes. Ela fazia o melhor que podia externamente, mas também trabalhava internamente recorrendo ao infinito dentro de si, pedindo paz, harmonia, poder e orientação. Ela compreendia que o interior governa o exterior. O mundo interior da mente e a atividade objetiva de fora devem trabalhar juntos, em uníssono e em concordância. 5. A lei da vida é fartura, não carência. Os pensamentos têm forma e substância na sua mente. Quando nutridos e mantidos pela fé, eles surgem como forma e expressão na tela do espaço. Seus pensamentos de opulência, harmonia, segurança e riquezas do infinito se manifestarão em sua vida, desde que você mude os seus pensamentos
e os conserve mudados. 6. Há um meio de resolver cada problema e uma resposta para cada pergunta. Seja o que for que você procure na vida, vá aos excessos psíquicos da sua mente e aí afirme que você é agora o que deseja ser, que possui agora o que deseja possuir. E sua mente subconsciente reproduzirá o que você afirma e sente que é verdade. O reino de Deus é o reino da inteligência infinita e do poder infinito dentro de você. As riquezas do infinito estão no seu interior e você deve reclamar a herança que lhe foi dada desde a fundação do tempo. 7. Repetindo frequentemente as palavras riqueza, sucesso, vitória, alegria. Você ativará esses poderes e qualidades em seu interior, e o seu subconsciente libertará todas as suas potencialidades, e maravilhas acontecerão em sua vida. Os métodos do subconsciente estão além da compreensão, e o dinheiro que você procura pode vir de uma herança, de um bilhete de sweepstake, ou até brotar do seu subconsciente uma ideia que valha uma fortuna. 8. Para evitar uma disputa em sua mente, em vez de dizer, sou rico, sou um sucesso, sou feliz, use as palavras, pensamentos expressos, riqueza, sucesso, felicidade. Estas palavras que são pensamentos expressos têm sua própria mecânica e matemáticas inerentes, e pela repetição, ativam esses poderes dormentes em seu subconsciente, e você será compelido a expressar essas características e qualidades, pois a lei do seu subconsciente é a compulsão. 9. A inveja, a cobiça e o ressentimento empobrecem-nos, pois são pensamentos de carência e limitação, e são muito negativos. Você é o pensador no seu universo. Por conseguinte, atrairá mais escassez, limitação e miséria. Irradie pensamentos de amor, paz, prosperidade e sucesso para todos os que o rodeiam, sabendo que o que você deseja para os outros está desejando para você mesmo. O amor é a realização da lei do sucesso, da prosperidade e da abundância. Amor é boa vontade para todos. 10. Reconheça Deus como seu suprimento imediato e duradouro, e afirme que a riqueza de Deus está para sempre circulando na sua vida, e a riqueza fluirá para você em avalanches de abundância. 11. A crítica, a condenação e o ciúme dos outros, porque subiram a escada do sucesso e da fama, obstruirão o seu bem e o inibirão o fluxo das riquezas de Deus para você. Derrame as bênçãos do infinito sobre todos os que excitam a sua inveja, e abrirá a porta para incontáveis bênçãos, para você mesmo.